Olá pessoal, estou aqui gravando essa aula para mostrar para vocês o resultado e também a correção das questões de biologia do primeiro ano. Professor Jorge, Escola Deputado Manuel Rodrigues. Então, aos alunos do primeiro ano, né? Vamos estar corrigindo aqui as questões. E lógico que eu coloquei embaralhado as questões para vocês, então não vai aparecer na ordem, nem ordem de questão, nem ordem de opção. Mas a correção aqui vai servir para a gente analisar as respostas corretas e ter a noção de revisão já do conteúdo também. Só colocar aqui no slide que eu tinha feito para vocês. Então a primeira questão no meu conteúdo é essa daqui, que diz: analise as seguintes proposições. 1. Ramo em que são compreendidos os sistemas biológicos de forma cooperada, enfatizando os principais órgãos do corpo animal e as suas funções. 2. O entendimento sobre a hereditariedade, cálculo de probabilidade de gerações de prole e os mecanismos nucleares que envolvem os genes e cromossomos, por exemplo, são estudados neste módulo. Desde a formação do zigoto 3, desde a formação do zigoto, passando pela diferenciação celular até a formação dos primeiros tecidos primários, o estudo que envolve estes temas de forma integrada entre espécies. Aí as subdivisões biológicas tratadas acima são. Então, olha só, o que a questão quer? Que você diga qual ramo da biologia é tratado cada um desses três tópicos. O primeiro, ramo em que são compreendidos os sistemas biológicos de forma cooperada, enfatizando os principais órgãos do corpo animal e sua função. Então, isso aí eu estou relacionando, está relacionado a esse item com a fisiologia. Então, isso aí é a fisiologia, né? No caso, fisiologia animal. Então, essa daí é uma opção. O 2. O entendimento sobre a hereditariedade, cálculo de prole, de geração, cálculo de probabilidade de geração de prole e os mecanismos nucleares que envolvem os genes e cromossomos. Então, aí, gente, já estou falando de genética. E por fim, o ponto 3 diz: desde a formação do zigoto, passando pela diferenciação celular até a formação dos primeiros tecidos primários. Isso, né, eu estou falando aí de embriologia. Se a gente for analisar na ordem correta, 1, 2, 3, fisiologia, genética e embriologia, eu vou estar marcando aí a opção D. No caso de vocês, não pode se ater a ordem aí A, B, C, D, E, porque lá eu fiz um trocadilhozinho para que vocês tivessem noção melhor, né? Então, pode ser, para alguns é a A, para outros B, da A até a E vai ser. Mas o importante é que você entenda aqui, fisiologia, genética e embriologia. A segunda questão, no caso, para mim aqui, é essa que tem aí o milho. O milho, né? A gente observa que tem essa figura do milho e algumas lagartas observadas aí. E diz, observe esta figura, tá aí? Figura. É correto afirmar que a presença de lagartas em espigas de milho se deve, aí opção A, ao processo de geração espontânea comum aos invertebrados, B, a transformação dos grãos em lagartas, C, ao desenvolvimento de ovos depositados por borboletas, D, ao apodrecimento do sabugo e dos grãos, e letra E, a transformação de lagartas em borboletas. Então, olha só, isso aí já é questão relacionada às teorias de surgimento da vida na Terra. E ele quer induzir aqui a gente a identificar a diferença entre biogênese e abiogênese. Lógico aqui, né, que o correto seria eu escolher uma das opções relacionadas com biogênese. E no caso aí, se você for ver, se a gente for analisar bem, as lagartas, elas são provenientes, né, elas vêm de ovos que as borboletas depositam aí no milho. Então a resposta correta para essa sugestão, né, é a letra C no caso aí, ok? Então, mais uma questão respondida. Questão 2 respondida. Vamos para a próxima questão. A questão 3, para mim aqui, diz assim: o professor químico e cientista Stanley Miller ficou famoso por ter sido o primeiro a demonstrar
que moléculas orgânicas necessárias à vida poderiam ser geradas em laboratório. Miller conseguiu produzir em seu experimento as moléculas. Então, olha só, gente. Isso aqui também estamos falando das teorias de surgimento da vida na Terra. No caso aqui, a comprovação científica, segundo a biologia, né, ou pelo menos uma tentativa de comprovação científica, do modelo de geração por evolução química, né, que os seres vivos vieram de uma evolução química. E o Stanley Miller ele fez um experimento, quem leu as páginas que eu sugeri deve ter observado isso, que aonde as células não, as células em si, elas se originam de uma evolução química. E ele fez um experimento, né? Ele fez um experimento lá muito famoso, aonde ele conseguiu nesse experimento criar aminoácidos a partir de uma evolução química e de uma simulação bem semelhante à atmosfera terrestre antiga, né, do qual a biologia ela extrai essa teoria. Então a resposta correta aí pra gente é aminoácido, viu? Stanley Miller ele conseguiu gerar aminoácidos a partir do seu experimento, ok? Então, próxima. A outra questão diz: a receita de Jean-Baptiste Van Helmont do século XVII, colocar uma camisa suja de suor em um pouco de germe de trigo em um canto escuro e sossegado. O suor funciona como princípio ativo e dentro de 21 dias, a partir da camisa e do trigo, nascerão vários camundongos. O texto acima exemplifica a. Então olha só, gente, é o texto mais famoso, inclusive na própria sala de aula eu já falei para vocês sobre essa receita aí do famoso Van Helmont. E o que foi que ele fez? Ele afirmou, né, que os ratos eles surgiam a partir de um princípio ativo contido aí entre o trigo, né, e o suor na camisa, e com 21 dias iriam surgir ratos, né? Até citei que, pela lógica, se houver rato na região, com certeza vai surgir, mas não porque surgiu da camisa ou a partir desse suor, mas sim por conta que eles vieram, né? Ocorreu aí talvez um processo de reprodução, os ratos vieram aí a fim da comida e ficaram por aí. Então, isso aí, né, para ele era uma verdade. Mas a gente sabe que isso aí se trata da teoria da abiogênese, onde os seres vivos eles surgem, né, a partir de matéria inanimada. No caso aí, a gente vai ter como resposta aí a letra B, que é a teoria da abiogênese. Então, mais uma questão aí respondida e simples também de responder, viu? Olha a outra questão. A célula é uma unidade funcional de todos os organismos multicelulares, dotada de diferentes propriedades químicas, formas de reprodução e especificidades. Várias propriedades moleculares e energéticas das células são estudadas na biogenética e bioquímica, bioenergética e bioquímica, que são subdivisões da grande área de estudo. Aí, assim, aqui eu propus que vocês me dissessem qual era a grande área de estudo da célula, né? Eu já citei dentro das aulas aí para vocês que a área de estudo da célula em si é citologia, viu? Resposta correta. Nada de dificuldade nessa questão também. Próxima questão. Essa questão aqui ela é interessante. Essa questão aqui ela propõe que você organize os níveis, né, biológicos aí na ordem crescente. Então, dentro da biologia, a gente consegue classificar os seres vivos de acordo com os seres vivos e as partes, né, os órgãos, as partes dos seres vivos, de acordo com classes aí hierárquicas, vamos dizer desse jeito, ou agrupamentos aí. E no caso eu quero nessa questão que você organize na ordem crescente, da menor para a maior. Por exemplo, a gente tem ecossistema, a gente tem célula, a gente tem organismo, a gente tem sistema de novo ali, ecossistema, sistema, tecido, comunidade, órgão e população. E cada um está numerado de uma forma aí aleatória. E eu quero que a gente coloque na ordem. Por exemplo, o menor dessas opções citadas aqui. Qual que é a menor? A menor que eu encontro, gente, é a célula. A célula é a menor porção viva de um ser vivo.
Já até coloquei a menor porção funcional, desculpa aí, de um ser vivo. Então, essa aí é o que eu vou encaixar como a primeira opção da ordem, né? Da ordem crescente aí. Então é célula. Se eu fizer um agrupamento de células com uma função específica, eu já vou encontrar aí o tecido. Então, olha só, a célula, que é o número 2, né? Está lá relacionado, número 2. Pronto. Então, eu já vou ter aí um agrupamento de células com determinada função, um tecido. Então, tecido, que eu vou encontrar lá o número 5 no tecido, como vocês podem reparar. Um agrupamento de tecidos com uma função específica aí, vários tecidos juntos dando uma função, formando algo, no caso esse algo, né, já será um órgão, né? Então, o órgão é um agrupamento de tecidos. Um agrupamento de órgãos desempenhando uma função específica, né, eu já vou ter um sistema, no caso aí, o número 4. Certo? Vários sistemas funcionando junto, de forma coordenada, eles vão formar um organismo, no caso qualquer ser vivo, né? Qualquer ser vivo dotado de sistema, por exemplo um animal, ele é o organismo que a gente está citando. Então aqui, se a gente tiver vários órgãos, né? No caso aí, vários sistemas, desculpa, eu vou formar um organismo. Vários organismos juntos em uma determinada região, determinada situação, né, assim, interagindo entre si, eu já vou formar aí uma população. Por exemplo, a gente pode citar aqui a população de coelhos, né, um exemplo, a população humana em si. Então são vários organismos aí se relacionando. Agora olha só, quando eu junto essas várias populações, imagine a população de coelhos com a população de gramíneas, né, que está consumindo ali, eu já vou ter uma relação bem maior que a relação de comunidade, né, que é o número 6. E por fim, né, a gente tem aí a parte macro, né, de todo a organização biológica, que é o ecossistema. E o que seria o ecossistema? Que é o número 3, né, no caso aqui. O ecossistema é a relação que os seres vivos têm com o meio, né? A parte biótica, que é de seres vivos, com a parte abiótica, que é aquela parte que não viva, mas que é necessária para que os seres vivos se mantenham vivos, como por exemplo a água, o ar e assim vai. Então essa questão aí eu obtive como resposta aí na sequência 2, 5, 7, 4, 1, 8, 6 e 3. Então a resposta correta aí, a letra C, ok? Essa questão é um pouquinho mais elaborada e teria que ter um pouquinho mais de explicação. Vamos para a próxima? Próxima questão. Na próxima questão, eu já estou tratando aqui de um assunto já mais voltado para a bioquímica, né? E que é no tópico, que já é no capítulo 3. Então a gente sabe que todo ser vivo ele necessita de água. Só que a taxa de água nos seres vivos ele tem algumas dependências, né? Por exemplo, a quantidade de água no meu corpo, no corpo de um ser humano, de qualquer um de nós aqui, ela varia de acordo com, por exemplo, a idade, né? Então, quanto mais velho, menos água. Outra coisa interessante é que quanto mais atividade eu pratico ou eu sou ou eu exerço, né, uma determinada parte do meu corpo exerce, essa região ela vai ter mais água. Um exemplo bem clássico, né, o nosso cérebro ele tem que ter uma quantidade de água razoável porque a capacidade dele de trabalhar é enorme, né? Então a atividade metabólica dele é grande, então também vai ter uma necessidade de água maior. E outra coisa, a espécie, né? Variando de espécie para espécie, a quantidade de água ela vai mudando. Um exemplo bem clássico, se a gente for ver um grão de milho quando ele está seco, só um exemplo bem clássico aqui, ele tem muito pouca água, né? Mas é proveniente de um ser vivo, tem um embrião lá dentro, então eu posso considerá-lo como ser vivo, né? Que é a semente do milho. Agora, um fato interessante, por exemplo, uma água viva
ela tem se não me engano, se não me falha a memória, quase 98% só do seu corpo formado por água. Então, até o nome dela já diz tudo, né? Água viva. Mas é um ser vivo, é um animal. E a espécie, ela determina isso também. Então, pela análise, a gente já conclui que o que faz com que o que faz a taxa de água variar dentro de um ser vivo, nos seres vivos, é a atividade metabólica, né, no caso, a idade e a espécie. Então, isso aí é o que varia a quantidade de água dentro do corpo dos seres vivos, ok? Próxima. Para um organismo ser considerado vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não, olha a palavra não destacada aí, que não é encontrado em todos os seres vivos. Então a gente estudou, pessoal, que para um ser vivo ser considerado ser vivo, ele precisa ter algumas características, certo? Só que eu enumerei 5 características aqui e uma delas não tem necessidade que o ser vivo tenha, né, que todos os seres vivos tenham para que seja considerado ser vivo. Por exemplo, hereditariedade. Hereditariedade, sim, todos os seres vivos eles precisam passar suas características para frente ou até melhorá-las, né, para que a espécie ela continue. Então isso é um fato que todo ser vivo tem que ter. Outra, capacidade de responder a estímulos. Lógico, isso aqui todo ser vivo tem que responder a estímulo, né? O exemplo bem clássico é aquela plantinha, né, a malícia que a gente viu, que a gente bate nela e ela fecha as folhas. Mas a capacidade de responder a estímulos, ela é proveniente, ela vem de todos os seres vivos. Letra C aí diz: corpo formado por várias células. A gente sabe que todo ser vivo precisa ser formado de células. Agora tem um porém aqui. Corpo formado por várias células. Há seres vivos que não têm várias células. Por exemplo, uma bactéria. A bactéria não tem várias células. Então, essa resposta aqui é a resposta que eu estou buscando, né? A resposta que não é encontrada em todos os seres vivos várias células. Tem seres vivos que são unicelulares, ok? Mas para a gente analisar o restante, ó, a capacidade de evoluir. Os seres vivos eles evoluem, né? Eles conseguem com o passar do tempo tá se modificando para se adaptarem melhor. Isso aí, ou até mudarem de espécie, no caso aí, segundo a biologia diz, é, é essa capacidade aí que eles têm de evoluir. E outra coisa também que todo ser vivo tem que ter é metabolismo, a capacidade de adquirir energia e também de consumir ou de saber aproveitar essa energia, certo? Então a resposta correta aí para o que não necessariamente todo ser vivo tem é várias células. Então, mais uma pergunta respondida. A outra questão: ponha-se uma porção de linho velho num vaso que contenha alguns grãos de trigo ou um pedaço de queijo durante cerca de 3 semanas, e ao cabo desse período, os ratos adultos, tanto machos como fêmeas, surgirão no vaso. Sobre as ideias para aplicar ou explicar, na verdade, a origem da vida, o princípio expresso no trecho destacado ilustra a teoria da. Aí a gente já viu, né? Que é o questão passada sobre o Van Helmont, que falou isso também. Então a gente está falando de abiogênese. Aí você diz, ô professor, mas não aparece a biogênese aqui. Mas eu expliquei para vocês que na maioria das vezes a gente ia chamar de geração espontânea a biogênese, viu? Então tá aí mais uma resposta lançada. Então, gente, eram essas. Eu enumerei 9 questões aí. Professor, mas tinha 10 lá. Tem uma questão lá que eu não vi direito. E essa questão, que se não me engano estava falando sobre a questão de citologia, eu errei na hora de colocar ela. Então ela não está valendo. Então foi anulada ela. Então eram só 9 questões mesmo. Então é isso. E obrigado aí pela atenção. E eu queria que vocês, para completar a avaliação, vocês se inscrevessem lá no canal e comentassem aí o vídeo. Não precisa necessariamente curtir, mas um comentáriozinho só para mim ver o seu nome lá já tá certo, ok? Valeu!